ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa teológico da televisão brasileira. Gosta de falar sobre as escrituras sagradas, de aprender sobre o texto bíblico, de meditar sobre a teologia, sobre as aplicações na nossa vida cristã, na nossa vida prática, sobre a cosmovisão. Poxa, tantos assuntos bacanas que são abordados aqui. Se isso é do seu interesse, você está no lugar certo. Não precisa nem ficar procurando, não precisa nem ficar zapeando. Fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir, vai ser abençoado e vai aprender bastante. Esse é o nosso objetivo aqui. No fundo, a ideia é que você se interesse pelos assuntos, leia, pesquise, se aprofunde, busque conhecimento para que você possa, obviamente, dar as suas respostas. A Escritura é muito clara quando fala que a gente padece pela falta do conhecimento. E o Vejam Só tem como missão levar até você esse conhecimento e que a partir disso você se interesse, que esse conhecimento transforme a sua vida, sua mente, seus olhos, sua prática e seja de fato um ponto de contato com esse mundo que carece tanto da luz e do sal que o crente, que o cristão deve ser. Espero que o programa de hoje contribua de uma forma muito especial nessa perspectiva também. Antes de apresentar os convidados, vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar também, @Zeca_Pereira. Gosta de teologia, gosta do Vejam Só. Lá sempre tem um pouquinho dos bastidores também. Lá a gente consegue conversar, manda sua mensagem. Lá recebo muito carinho dos nossos telespectadores e sou muito grato, muito agradecido por isso. Também vai ser um privilégio poder conversar com você por lá, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência nós vamos colocar o tema aí e começar a nossa conversa, que tenho certeza vai ser muito produtiva hoje numa temática muito interessante. Vejam Só, tenho a oportunidade e a alegria de receber nesta noite o pastor Éder William dos Santos, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá de Fazenda Rio Grande, né, no Paraná. Pastor Éder, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Irmão Zeca, queridos telespectadores, paz e graça, é um prazer estar aqui novamente no Vejam Só. E quero já aproveitar o ensejo e transmitir um abraço a todo o nosso povo do Paraná e especialmente a nossa querida cidade da Fazenda Rio Grande e a nossa família, já aproveitando aqui, mandando beijos para a esposa, para os filhos e para nossa norinha. Boa! O pessoal lá de Fazenda Rio Grande é fazendeiro? É fazendense, o adjetivo gentílico é fazendense. Então, quem nasce em Fazenda Rio Grande é fazendense, mas o pessoal brinca perguntando se é fazendeiro, mas possa alguém lá, não sei se existe alguém na igreja, né? Que seja fazendeiro, né? Deus deu umas terras a nível de fazenda. Por ocupação, né? Não por nascimento. Né? Exatamente. Eu sei que muitos dos nossos irmãos têm sítio e chácara. Fazenda ainda desconheço. Boa. Tá, então. Mais uma palhinha do conhecimento do Vejam Só para você. Pastor, pra gente começar, vou pedir as informações da igreja para quem nos assiste. Por favor, nós vamos deixar, obviamente, os seus contatos também, mas a gente já fala aqui também, por favor. Bem, a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela está na cidade da Fazenda Rio Grande, na Avenida Paraná. O número é 2319, no centro da cidade. E o nosso pastor presidente é o pastor Daniel Sterner Storben. Os cultos de terças e quintas, às 19h30, sábados e domingo, às 19 horas, e domingo pela manhã, 9 da manhã, escola bíblica dominical. Boa, tá. É raro, mas é muito interessante que preserve esse ótimo costume. Preciso dar o aviso do culto da quarta, senão as irmãs ficam tristes comigo. Temos o trabalho com o departamento feminino, todas as quartas, às 14 horas. E, por sinal, um trabalho muito relevante que tem trazido um impacto significativo na nossa sociedade lá de Fazenda. Muito legal, muito bacana. Então, as informações da igreja, nós vamos deixar o contato do pastor Éder à sua disposição durante o programa. Mas se você não anotar, se perder, é só chegar lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, que vai estar tudo detalhado lá para você, tudo salvo na postagem referente a esta edição do Vejam Só, tá bom? Chega por lá para você ter acesso de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho e atenção com o nosso convite. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade, ela que estava um tempo ausente aqui do programa, mas hoje o tema pede uma opinião de uma psicóloga e por isso a gente recebe a doutora Georgia Souza, psicóloga clínica, que gentilmente atende o nosso convite. Minha irmã, obrigado, seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la aqui no Vejam Só. Zeca, eu agradeço sempre, é um privilégio para mim, uma honra poder participar e contribuir com o programa. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece o carinho.
O tema pede essa abordagem, né, da psicologia também, daqui a pouquinho você vai saber. Mas, Georgia, eu vou pedir primeiro que você passe para quem nos assiste os seus contatos, onde o pessoal vai poder conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho também, e se tiver interesse, obviamente, de procurá-la. E vou pedir para a irmã falar a igreja que congrega também, por favor. Eu congrego na Igreja Evangélica Congregacional de Vila Japuí. Um beijo aos meus pastores, Rafael e Lidiane. E os meus contatos é o Instagram, psi.georgiasouza. Então, diariamente, coloco ali conteúdos com orientações sobre saúde mental, psicologia. E tem o meu WhatsApp também, que é o 011 93414 2067. Boa. Então, vamos deixar tudo à sua disposição aí durante o programa para você acessar, entrar em contato, conhecer o Ministério. Se tiver interesse, obviamente, contactá-la também para aproveitar, né, desse serviço aí que tem espaço na agenda ainda ou depois da pandemia? Tem uma lista de espera ali, a gente consegue organizar ali, né? Rapaz, depois da pandemia o negócio ficou estreito demais. Todo mundo procurando. Precisa, né? De fato, a gente precisa cuidar também desse ser humano integral que somos. Tudo à sua disposição. Se perder, não deu para anotar, passou, vai lá no nosso perfil do Instagram que tá tudo direitinho lá para você, salvo para você acessar também. Doutora Georgia, obrigado pelo carinho com o programa. Deixa eu pedir pro pessoal colocar na tela aí o tema que nós vamos tratar, e a pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: como os pais devem lidar com a decepção provocada pelos filhos? É sempre uma responsabilidade do pai tudo aquilo que acontece na caminhada do filho. Eu já vou até colocar aqui uma pitada nessa polêmica aí, mas que depois nós vamos ter um espaço para falar só disso. Mas se for o filho do pastor, é culpa do pastor, tá? Os outros filhos eu não sei, mas o filho do pastor leva a culpa sempre. O pastor Éder tem filhos, né? Nós vamos falar disso. Eu sou filho de pastor, posso falar com propriedade também. Então, mas isso é um tema à parte. Mas será que é sempre assim? A Bíblia fala que o pecado de um não vai ser cobrado no outro. Quem comeu a uva não é o filho que vai estar com o dente sujo, nem vice-versa. Mas parece que a gente tem alguma questão de educação. Não é uma responsabilidade do pai educar, então se não foi bem educado, vai apresentar problema. Tem várias perspectivas aí que nós vamos tentar, obviamente, colocar aqui durante a nossa conversa. Mas para começar, eu vou pedir uma palavra introdutória respondendo a nossa pergunta. Pastor Éder, eu vou começar com o irmão. Como é que os pais devem lidar com essa decepção causada pelos filhos? Como isso deve funcionar na cabeça desses pais? Primeiramente, quero cumprimentar a doutora Georgia. E cumprimentando ela, eu cumprimento todos os psicólogos e psicólogas, especialmente os psicólogos e as psicólogas cristãos e cristãs, que têm feito um trabalho relevante dentro do nosso cenário evangélico, auxiliando principalmente pastores que não são e que não têm a formação em psicologia. Então, eu quero dizer aos telespectadores que eu pretendo trabalhar com a temática a partir da perspectiva bíblica, mesmo porque temos aqui uma pessoa qualificada para dizer dentro da sua formação acadêmica. Bem, irmão Zeca, eu acredito, pela minha própria experiência como pai, e por sinal, os meus filhos, eles, no decorrer da sua existência, são 3 filhos que eu tenho, Lucas, Mateus e Tiago. Olha, que legal. Boa, Lucas, Mateus e Tiago. Lucas, Mateus e Tiago. Eu e a Leila, minha esposa, nós enfrentamos as decepções dos nossos filhos, me desculpe da redundância, a partir do enfrentamento. Quando eu uso a expressão ou o termo enfrentamento, eu quero dizer que aos pais cabe tomar uma decisão, ser omisso ou enfrentar essa problematização que o seu filho está passando, que é exatamente a decepção que esse filho ou que essa filha está causando dentro de ambiente familiar. Então, os problemas existem para serem resolvidos. E se os filhos, eles estão trazendo decepções, eu penso e acredito que deve aos pais a importante tarefa e a importante missão de partir para o enfrentamento. Quando eu digo enfrentamento, eu digo no sentido positivo da palavra, de buscar uma solução para esse problema
que motivou a problemática de um filho que trouxe uma decepção aos pais. Mas ao longo do programa a gente pode também definir que tipo de decepção é essa. Sim. Definição para a cabeça dos filhos, para a vida dos filhos, ou decepção no entendimento dos pais? Então a gente também precisa entender qual é a variável dessa decepção. É uma decepção dentro daquilo que o filho tem como visão de vida, sentido de vida, ou a decepção dos pais que almejava uma coisa e, enfim, a gente precisa entrar em detalhes um pouco mais pontuais. Mas, biblicamente, nós temos casos de pais que foram omissos no enfrentamento aos filhos que provocaram situações de decepções. E a contrapartida também é verdadeira. Nós temos na Bíblia casos de pais que ajudaram os seus filhos mediante as decepções que os mesmos enfrentaram. Inclusive, nós vamos falar dessa questão da decepção de escolhas dos pais, pastor Éder, com relação a dados espirituais também, porque é óbvio que o pai cristão quer que seu filho seja cristão. Mas ele pode ser um bom cidadão, é ético, é moral, mas não professa a fé. Pode ser uma decepção, mas é culpa do pai. Nós vamos chegar nesse detalhe também. Jorge, quero ouvir suas considerações iniciais. Como é que os pais devem lidar com essas decepções causadas pelos filhos? É um exercício, né? E principalmente porque quando a gente fala assim, uma das principais causas das nossas dores emocionais é a decepção. Porque é justamente criar expectativas, criar idealização sobre quem nós confiamos, sobre quem nós gostamos, e a gente espera que tenha um tratamento justo, de acordo com aquilo que nós pais, trazendo especificamente para esse contexto, a gente idealiza. Então, assim, se torna um exercício, por quê? O que vai envolver? Muita emoção, justamente pelo vínculo afetivo que se tem. Relação pais e filhos. Então, a gente idealiza, eu quero que meu filho seja melhor, eu quero que ele cresça, eu quero que ele se desenvolva. Só que entra num ponto importante até que o pastor trouxe, no seguinte, de uma idealização dos pais. Então, quando a gente fala sobre superar a decepção, a expectativa, ela pode sim ser frustrada, só que quando eu espero algo, eu preciso investir. E aí que entra um ponto até importante na relação pais e filhos, sobre o quanto os pais têm investido nessa relação, o quanto se idealizou para se decepcionar. Então, tem algumas variáveis antes disso, antes de fato da gente chegar na decepção, para que de fato aconteça. E aí, para superar, tem alguns pontos que a gente vai certamente falar aqui no decorrer do programa, que vão ser importantes para a gente abranger um pouco mais o entendimento sobre a decepção. Quando você fala de investimento nessa relação, Jorge, você fala no investimento na idealização ou numa relação afetiva mesmo? Porque, pelo menos na fala de ambos aqui, eu consigo fazer uma distinção. Poxa, eu não fui advogado, mas quero que o meu filho seja. Então, eu vou investir para que ele seja advogado. Mas não quero saber se ele quer, se ele não quer. Não estou investindo na minha relação. O meu investimento é só nessa minha idealização. Dá para fazer essa divisão? E você faz essa divisão quando fala nessa questão de investimento? Dá para fazer e é necessário fazer, Zeca. Porque, assim, nós, quanto pais, eu me incluo, sou mãe também, tenho uma filha, e nós, nesse processo de desenvolvimento, cabe a nós educar, orientar e preencher necessidades emocionais que os nossos filhos têm também. Só que hoje, e falar do relacionamento pais e filhos hoje é muito difícil, justamente pela rotina, né, corrida de pai, de mãe, que foi se evoluindo ao longo dos tempos e é importante, porém, existem lacunas emocionais que, se não forem preenchidas pelos pais, especificamente o pai e a mãe ali, vão trazer consequências no futuro. E aí a gente pode falar que a decepção, ela é de fato a causa. Mas aí, na verdade, a gente tem que entender assim, todo o processo que aconteceu para que de fato tenha uma consequência ali. Só que se investir nessa relação é investir como um todo. Não para que os nossos filhos sejam os melhores, mas que eles sejam melhores para eles mesmos, levando em consideração a singularidade, a especificidade, enfim, estabelecendo um limite, porque hoje a gente fala muito de pais superprotetores.
na geração principalmente que a gente tem hoje. Só que isso impede o filho de crescer, de se desenvolver, de ter o teu próprio espaço separado, até para ter um posicionamento mais seguro. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, é onde a gente vai ter uma inversão de valores, porque não se tem investimento para que o filho se torne seguro. E quando a gente fala desse investimento, está relacionado ao quê? À educação, ao vínculo afetivo que necessariamente precisa ser formado. Boa, você viu que tem bastante coisa para a gente conversar e vamos ver o quanto que a gente consegue avançar. Mas deixa eu colocar já aqui a oportunidade para você participar lá no nosso perfil do Instagram, respondendo as nossas enquetes, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai acessar, além desses conteúdos que eu já falei aqui, da postagem com o tema do dia, os contatos dos nossos convidados, você vai encontrar as nossas enquetes também, além de ter outros benefícios, como, por exemplo, acompanhar as nossas gravações ao vivo por lá também, tá bom? Põe aí, então, na tela a enquete que a gente colocou lá no Instagram e ela é a seguinte, ó. O comportamento dos filhos é sempre responsabilidade dos pais? Tem duas opções, sim e não. Como é que você entende essa dinâmica? Tudo que o filho faz, você vai olhar para o pai e vai apontar algum problema dele? Ou em algum momento não, é o filho que está tomando essa decisão, ele está seguindo a vida, independente do que o pai falou ou não. Vai lá, escolha, vote uma das opções. Na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha também. Tá bom? E essas justificativas nós vamos tentar colocar aqui durante a nossa conversa, tá certo? Eu vou começar com ambos para a gente trabalhar um pouco essa palavra aqui que vocês falaram da idealização. Pastor, eu vou começar contigo no seguinte sentido. No caso da figura pastoral, ministerial, parece que essa idealização não é só do pai ou da família, mas ela é transportada para a igreja. Então, via de regra, o filho do pastor é o pastorzinho. E isso vai gerar nele uma cobrança, uma idealização, não só do pai, que pode querer que o filho siga os caminhos, o que é natural até certo ponto, mas a própria comunidade fará essa cobrança. Então, tem dois filhos, duas crianças na igreja. Os dois fazem a mesma coisa. O julgado vai ser o filho do pastor, porque o filho do pastor não pode fazer isso. O outro filho não tem problema nenhum. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Eu tenho uma experiência pessoal. Atualmente eu não estou pastoreando, mas eu exerci o pastorado por 20 anos. E ao longo de 20 anos, os meus filhos, que hoje o mais velho tem 25, o do meio tem 22 e o caçula tem 21. Então eles cresceram, nasceram no Evangelho, e esse cenário que foi explicitado pelo irmão aconteceu com os meus 3 filhos. Porque como eu era o titular da igreja, o pastor responsável, os meus filhos eram cobrados numa medida desigual pela Irmandade, que exigia deles o comportamento do filho do pastor. Eles não tinham nem nome. Eram os filhos do pastor. Então, isso infelizmente existe dentro da nossa comunidade evangélica. Entendo que uma das sugestões para a gente minimizar esse tipo de tensionamento dentro do espaço eclesiástico seriam até a promoção de cursos, palestras, para trazer entendimento para a Irmandade que criança é criança, independente se o pai e a mãe dessa criança exerce uma liderança eclesiástica. Mas realmente, irmão Zeca, a cobrança é muito grande e o povo espera do comportamento do filho do pastor, da filha do pastor, uma perfeição, como se o mesmo fosse a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. E como é que o irmão lidava com isso? Porque, independente da sua idealização para os seus filhos, de que eles, quero que eles sigam o ministério, chamado pastoral e tudo mais, querendo ou não, a cobrança era por uma decepção. Porque a igreja cobrava você, seu filho, pastor, olha seu filho lá, mexendo nos instrumentos da igreja. Olha o seu filho lá correndo, sei lá, tanto de coisa que acontece. De uma certa forma, era uma decepção. Como é que o irmão lidava com isso? Um certo pastor, muito experiente, quando eu assumi a primeira igreja, ele falou assim para mim, eu era muito jovem, tinha cabelo preto na época. Ele disse assim, meu filho, pastorear é a arte de engolir sapos. E há momento que você tem que engolir o boi com chifre e tudo. Porque o trato do pastor com a irmandade que machuca a sua família, especialmente o seu filho,
mexe com o pai, que é pastor, e no caso da minha esposa, que é mãe, e a mulher tem uma sensibilidade mais refinada do que o próprio homem, não que o homem não tenha, isso mexe muito conosco. Então, nesse sentido, nós tivemos que exercer a prática de engolir os sapos, mas ao mesmo tempo, em casa, conversando com os filhos, orando com eles, Deus nos deu graça para que isso não fizesse deles, ou não fizesse neles, ou não provocasse neles uma rejeição ao Evangelho, como existem muitos casos de filhos de pastores que, por causa da pressão que a Irmandade faz nessas crianças que são filhos de pastores, hoje estão afastados dos caminhos do Senhor e não querem saber de igreja, ministério e tudo que envolve uma vida cristã, porque as suas experiências infantis foram traumatizadas pela incompreensão da Irmandade, que fez de uma criança aquilo que eu acabei de falar até numa metáfora, né? Exigindo um grau de santidade que é inadmissível. Então, filho de peixe é peixinho, filho de leão é leãozinho, mas filho de crente não é crentinho, porque ele precisa ter a sua experiência com a salvação em Cristo Jesus. E aí, Jorge, entra uma questão dessa idealização que é do pai, muitas vezes, mas que nesse ambiente que a gente citou aqui da igreja acaba extrapolando para uma idealização coletiva. E a pressão, a frustração, a decepção é muito maior e acaba recaindo sobre esse pai pastor, né? Como é que isso funciona na cabeça deles? Porque o pastor aqui citou muito bem da experiência dele, de cuidado. Mas a gente sabe que não é sempre que é assim. E às vezes o pai, que é pastor também, acaba colocando um peso muito maior nos filhos e família por conta dessa decepção que a igreja cobra. Como é que isso funciona? Zeca, a gente pode falar assim, entendendo até através de estudos e mente, comportamento, até a própria gestão das emoções, que assim, o peso que isso acarreta no nosso emocional é muito grande. Porque assim, nós como pais, nós temos a responsabilidade de cuidar, de orientar, enfim, de fornecer todo esse processo para ter um desenvolvimento saudável. Porém, eu destaco assim como sendo 3 pontos importantes para a gente falar da decepção. O primeiro é o quê? Essa alta expectativa de corresponder, que está diretamente relacionada com essa idealização. E segundo ponto, cobranças excessivas. Então, a gente coloca essa cobrança de que tem que ser o melhor, de que tem que dar o exemplo, de que não pode fazer dessa forma. E quando a gente começa a destacar essa autoexpectativa, essa cobrança excessiva, vem o quê? O perfeccionismo, de não poder falhar. E quando falha, surge a decepção. Então, são 3 pontos importantes que quando a gente trabalha, entende, de fato, o que traz a decepção, por que vai surgir a decepção, esses 3 pontos estão sempre em destaque. Altas expectativas, cobrança excessiva e o perfeccionismo. E como o pai vai lidar? Então, assim, quando a gente fala da responsabilidade que a gente tem, são várias fases da vida dos nossos filhos, enfim, de qualquer pessoa de desenvolvimento. Se a gente pegar a infância, a adolescência, até a fase adulta, vai exigir muito mais um posicionamento mais firme, mais seguro dos pais ali. Só que se posicionar não significa proteger, porque senão a criança ou o jovem não vai se apropriar da tua força e capacidade para viver no mundo de uma forma equilibrada. Então, vai ser muito mais intolerante à frustração, vai se decepcionar com mais facilidade. Então, nessa fase de desenvolvimento da infância e adolescência, é importante os pais estarem ali, entendendo que é um processo de formação importante, mas emocionalmente falando, existem lacunas ali que estão sendo preenchidas de acordo com a experiência dos filhos. Claro, tem idealização do pai? Tem, mas o filho é um ser individual. Vai precisar ter as suas próprias experiências para crescer e se desenvolver. Eu vou amarrar aqui com uma outra temática e já vou aproveitar que você está com a palavra já para você falar, e depois o pastor Éder vai dar as observações dele nesse sentido. Porque quando a gente fala de idealização e você falou de superproteção, eu observo isso muito dentro do nosso ambiente eclesiástico e de religioso, né, de profissão de fé cristã. Porque o pai tem o medo do filho não professar a fé cristã. Então, além dele idealizar que o filho será crente, cristão, ele vai super protegê-lo para que ele não tenha problema em ser
atingido pelas flechas e dardos do inimigo. Então, assim, meu filho não faz, meu filho não pode, meu filho não vai, pode nada. Via de regra, quando ele é exposto a isso, ele cai porque ele não está preparado para enfrentar. Mas isso não é algo do nosso posicionamento cristão e dessa idealização dos pais, de colocar uma expectativa em algo que é individual. A fé não é familiar. Assim, não é a fé do pai que vai salvar o filho. Mas a gente não coloca isso no filho de um jeito que atrapalha e aí gera uma decepção? Um ponto importante, Zeca, a gente falar de expectativas, todos nós temos. E não tem como viver sem expectativa, porque são as expectativas que dão sentido. Desde quando a gente levanta para os compromissos que a gente tem, para o que a gente vai fazer, a gente vai criando expectativa e a gente precisa. A questão é equilibrar essas expectativas de modo que elas estejam alinhadas com a nossa realidade. Por que eu falo nessa questão de realidade? Porque aí vem a nossa autorresponsabilidade. O que eu estou fazendo para que, de fato, essa expectativa se cumpra dentro daquilo que está alinhado à realidade. E aí um outro ponto importante dentro disso que você falou é a questão dos valores. Quais valores eu estou passando para o meu filho? E nisso entra até a própria fé. Quando a gente fala a fé sendo um valor, qual estilo de vida eu vou adotar diante dos valores que eu tenho? Por quê? Os pais são as primeiras referências. Pai e mãe. Mãe é o quê? Mãe é amor, mãe é colo, é aconchego, mãe é afeto. Pai é aquela parte da força, pai é coragem. Então, qual que é o papel da mãe em termos psicológicos? O papel do pai, na verdade, é separar o filho da mãe. Porque a mãe quer sempre proteger, é muito instintivo nosso, a gente quer proteger, a gente quer afastar ali de todo o mal, enfim, a gente está fazendo tudo ali porque não pode, não dá. Até certo ponto é importante, e é necessário, é o nosso papel. Porém, o pai ele vai separar para quê? Justamente porque a tendência da mãe é sempre estar ali protegendo, cuidando, mãe é afeto. E são as primeiras referências que a gente tem, o pai e a mãe. Nesse primeiro relacionamento que vai se desenvolver até para que o filho aprenda e se relacione com o mundo. E quando a gente traz isso para essa questão de princípios e valores, a fé entra aí. Porque se eu tenho essa expectativa, tá? A gente aqui está trazendo num âmbito cristão com relação a professar fé, quais são os exemplos, qual o estilo de vida que eu tenho adotado para que ele entenda que aquilo é bom, para que ele se apegue, para que crie um vínculo com aquilo, porque senão vai ter vontade de fazer outras coisas, o pai não vai querer, mas é aquilo, para eu criar expectativa, para eu esperar algo, eu tenho que investir. E é nesse ponto que eu falo, qual tem sido o investimento na vida do filho? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A decepção está aí, pastor, pronto. O pai ensinou, caminhou e a promessa bíblica não se cumpriu. E agora? E agora a gente precisa ter muito cuidado e fazer de forma criteriosa uma varredura na linha do tempo e buscar o elo perdido. Onde foi que fulano se perdeu? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi na juventude? Eu vou deixar um texto bíblico para corroborar suas palavras, que também são de texto bíblico. Efésios, capítulo 6, verso de número 4, queridos telespectadores. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Então, vamos montar aqui um estudo de caso, e eu parto do pressuposto que nessa casa é uma casa formada por uma família nuclear, com pais evangélicos, que têm os seus filhos que nasceram no berço evangélico, e agora eles estão crescendo e se desenvolvendo nas fases da vida, como nós sabemos. Então, pode acontecer na viagem da estrada da vida que esse filho e essa filha não permaneceu nos caminhos do Senhor. Não compete a nós fazer um juízo de valor de forma precipitada para acusar com o dedo em riste que a culpa é do pai e que a culpa é da mãe. Porque existem casos e casos. Ou seja, existem casos de pais que eu conheço que são referenciais, pai e mãe de caráter ilibado, mas o filho fez uma opção de vida, de ter uma conduta
fora daquilo que o pai e a mãe têm como sentido de vida. Então, agora estou falando de teologia como produção de sentido. Então, como sentido de vida, a vida cristã, ela tem um sentido. Cristo Jesus é o meu Salvador, eu faço a minha jornada cristã e o meu objetivo é chegar no céu. E o pai e a mãe querem entrar no céu junto com a família. Por causa do texto, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas as decepções acontecem. Tanto é que nós temos um cenário que é corroborado por dados estatísticos, que dentro dos presídios nós temos muitos Eliseus presos, muitos Elias, muitos Samuéis, que quando você vai fazer toda a triagem da genealogia, são presos e presas mulheres e homens que são de origem evangélica, que perderam-se ao longo do caminho. O que foi que aconteceu? Se o pai e a mãe inculcou o ensino conforme a expressão de Deuteronômio, ensina a criança no caminho que deve andar. Ou como disse o apóstolo Paulo, criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. A parte que cabe ao pai e à mãe foi feito. Mas existe uma coisa, querido telespectador, que a gente precisa entender. A tomada de decisão é individual, porque nós somos indivíduos. E cabe a cada um de nós tomar uma decisão sobre carreira profissional, sobre vida acadêmica, sobre ministério e também sobre onde quero passar a minha eternidade. Então, os pais, eles vão até um limite. Depois desse limite, esse filho e essa filha, ele precisa tomar a sua decisão, inclusive nesse quesito que envolve salvação, perdição, carreira profissional e por aí vai. Sim. Jorge, você vê os pais preparados para isso? Para esse entendimento de que chega uma hora que o filho vai ter que caminhar sozinho, vai ter que voar, fazer as suas escolhas. Com a sua experiência, como é que você percebe esse preparo dos pais nesse sentido? Zeca, eu atendo, assim, famílias que estão no processo terapêutico, pais e filhos, dentro de um contexto familiar. Só que muitos pais, eles trazem até isso como um peso de que eu criei da forma correta, eu fiz tudo. E isso acarreta essa culpa, porque, de fato, assim, somos seres individuais. Enquanto a gente está ali nessa fase de formação, sim, tem importância o peso dos pais, mas chega a um determinado ponto que a personalidade já está formada, que aí já se torna individual e singular as escolhas de cada filho. Só que o que eu vejo, muitos pais ainda se culpam. E aí é um processo terapêutico, aí eu falo a importância do processo terapêutico para aprender a fazer gestão das emoções. Aquilo que nós já falamos, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Então, a gente tem principalmente um efeito depois de um pós-pandemia, onde nós estamos tendo esse olhar mais voltado para a nossa saúde mental, para entender o peso do emocional nas ações, no comportamento. Então, falar assim, da estrutura de pais, nós estamos tendo assim, pais que carregam essa culpa, e, por outro lado, pais que estão sendo permissivos demais. Principalmente de, eu já tenho um filho adolescente, ele já sabe. Eu falo, não, ele não sabe ainda. Ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação. Então, eu falo, é um processo que, assim, da mesma forma que se tem pais e até, digamos assim, muito mais com esse peso mesmo de que eu criei da forma correta. Não era para ser assim, não podia ter acontecido. Então, entender que o filho tem essa individualidade, que ele vai ter essa especificidade e que isso vai depender de como ele quer se relacionar com a vida, é um processo, é uma linha muito tênue que separa isso, mas, por outro lado, tem sim pais que têm essa permissividade. Já está pronto, já sabe o que quer. Hoje, com a quantidade de estímulos que a gente tem, de informação, e não é bem por aí. Você falou de educar corretamente. Tem esse padrão, Jorge? Porque eu vejo assim que a gente vive sempre um conflito de gerações, né? Então, tem aqueles pais que foram criados de maneira mais autoritária e que hoje, nos filhos, eles não querem reproduzir isso. Então, eles vão ser mais permissivos. O filho que teve aquela educação leve, ele vai falar, não, eu preciso ser mais rude, porque meu pai foi muito brando comigo, eu fiz besteira, vou ser mais... Endurece o outro. Tem um padrão correto? Ou cada filho vai ser de um jeito? Às vezes, dentro da própria casa, o primeiro foi mais duro, o segundo vai mais leve, o terceiro nem liga mais também. Depois o pastor vai falar disso. Ok. Como é que funciona isso? Zeca, não tem como existir uma receita ideal, um modelo perfeito ali, justamente por conta da singularidade. Cada pessoa é uma pessoa. Nós vamos testando, então?
Na verdade, não seria o testar. A gente tem ali um padrão ético, os nossos valores e princípios, mas quando a gente traz isso para o singular, quando a gente fala assim, criar de forma correta, o que é? Coloquei nas melhores escolas, fiz tudo, fez uma diversidade de cursos, ia para a igreja, fez tudo. E por que aconteceu isso? E aí, quando a gente fala da forma correta, vamos dizer, dentro dos padrões éticos e morais ali, do que a sociedade se espera como sendo correto. Sim, porque às vezes eu fico com a impressão que foi muito deu muita coisa, mas não fez muita coisa. Então foi o que você falou. Exatamente. Pôs na boa escola, pôs no bom curso, fez tudo, deu todos, mas não fez. E é nisso que a gente se perde, Zeca, porque a gente está muito dentro do ter e se perdendo do ser. Sim, sim. Eu tenho as melhores coisas na sociedade que nós estamos hoje, a gente é treinado para ter o melhor desenvolvimento, para ter tudo. Então, assim, é muito estímulo. E quando a gente traz isso para o âmbito emocional, eu não consigo parar para racionalizar e você está ali, ó, agindo só pelas emoções. E ter essa pausa, esse tempo para você se olhar, porque aí você vai conseguir desenvolver o teu autoconhecimento para a gente trabalhar o ser. Quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus valores, aonde eu quero chegar, quais expectativas eu tenho. Só que tudo isso é um processo de autoconhecimento. E quando a gente fala muito nesse ter, a nossa geração hoje é muito do ter. Sim. E aí o ser vai ficando para segundo plano. Sim, eu percebo muito isso na dinâmica com meu filho. Ele gosta muito de futebol, então compra bola boa, chuteirinha boa, aquela coisa tudo. Mas ele é apaixonado por uma bolinha de pano que tem lá em casa. E ele não abre mão de ficar pulando na cama com aquela bolinha e ter que jogar aquela... Não, filho, vamos na quadra. Não, pai, joga essa bolinha aqui, pula pra lá. Parece que a preocupação dele não é com ter, né? Mas é o ser ali, estar ali com o pai, Exatamente. né? Fala um pouquinho dessa receita, pastor, já que o irmão tem 3, né? São 3. Aí, um casado e 2 solteiros. Então, como é que é essa receita aí? Fez no primeiro, vamos botar no segundo aqui. Quando chegou o terceiro, falou, eu já largo mão mesmo, deixa ele se criar sozinho. Irmão Zeca, não existe uma receita. Eu concordo com a doutora. Somos indivíduos. Cada pessoa é uma pessoa. Mas eu preciso fazer uma revelação aqui em rede nacional. Meu Deus. Fica tranquilo. Então tá bom. É coisa boa. A revelação é a seguinte. Em cima dessa pergunta que eu vou lançar aqui, para a gente problematizar o que já está problematizado. Quando que os pais... Aliás, os pais são maduros no exercício do seu ofício como pai, como a mãe? Esses pais são maduros? Eu digo isso no sentido do corte do cordão umbilical. Eu entendo que deve existir 2 cortes de cordão umbilical. O primeiro no dia do nascimento e o segundo, quando esses filhos receberem o corte do cordão umbilical dos pais, para que eles caminhem tocando a sua própria vida. A revelação é que o meu filho casou e eu fiquei 1 ano e 2 meses sem visitá-lo, juntamente com a minha esposa, para que ele tivesse um momento com a esposa dele sem nenhuma interferência dos pais, da mãe, do sogro, da sogra, para que eles pudessem, porque eles estão num momento de adaptação conjugal. É um momento de adaptação conjugal. E aquele texto que a gente lê lá no Gênesis, deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, eu não estou dizendo aqui, telespectadores, que você tem que ficar 1 ano e 2 meses sem ver o seu filho. Eu estou dizendo que o meu caso é um caso individual, pessoal e em comum acordo. Eu e minha esposa chegamos nesse entendimento e o meu filho falou para mim depois de 1 ano e 2 meses: senti saudades, foi difícil, mas foi bom, porque eu pude, ele disse, eu pude encaixar as engrenagens com a minha esposa e nós não tivemos interferência nem do lado meu e da minha esposa e nem do lado do sogro e da sogra dele. Nesse sentido, a gente precisa buscar, irmão Zeca, queridos telespectadores, pais que procurem estar sempre amadurecendo na vida e treinando seus filhos
Porque quando o segundo corte do cordão umbilical for realizado, se esse filho não estiver maduro para a vida social, ele vai sofrer no mercado de trabalho, porque lá é onde o filho e a filha choram e o papai e a mamãe não vê. Porque o papai e a mamãe protetora colocou o filho e a filha dentro de uma bolha no ambiente familiar, mas e na faculdade, quem vai protegê-lo? E na escola, dentro de um contexto relativista, quem vai protegê-lo? E no mercado de trabalho, quem vai protegê-lo? E fora das quatro paredes da casa, quem vai protegê-lo? Então, os pais, como em tese, têm mais anos de vida. Então, se tem anos de vida mais do que os filhos, em tese, é para ter mais experiência. Então, os pais não são propriedades dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Mas aos pais cabe a responsabilidade de educá-los, treiná-los e ensiná-los, porque lá fora, no mercado de trabalho e no mundo social, as feras estão aguardando. O irmão colocou um corte temporal aí nesse cordão umbilical que eu achei interessante, do casamento. Então, deixa pai e mãe, vai se unir a outra pessoa. Porém, na nossa sociedade atual, isso não é um marco tão certo. Porque não, hoje em dia, há casos e casos. Os jovens estão, às vezes, não sei se casando menos, mas casando mais tarde, acho que pode ser o termo melhor. Mas saindo de casa, às vezes, mais cedo, para estudar, para trabalhar. Ou mesmo sem sair de casa, se tornando independentes dentro da casa dos pais também, né? Porque ganha dinheiro, trabalha e tudo mais. Como é que funcionaria esse outro tipo de corte, assim? Porque eu imagino que ao filho bater aso, a mesma postura que o irmão teve com o casamento seria com a vida também, né? Exato. Porque, veja bem, eu citei um caso, e o caso não é estanque, porque a sociedade e o mundo têm as suas dinâmicas sociais. Então, cada caso é um caso. Há um filósofo muito famoso que ele é midiático, não vou citar o nome dele aqui, mas ele disse o seguinte, que os filhos passaram dos 20, dos 21, dos 22, dos 23, dos 24, dos 25, estão chegando nos 30 anos de idade, não quer sair de casa, não quer casar em nada. Ele falou o seguinte, eu e minha esposa saímos de casa e deixamos eles na nossa casa. Porque ele disse no entendimento dele que ele parte do pressuposto que a gente precisa desenvolver as nossas relações interpessoais na idade adulta, saindo da zona de conforto, senão você fica acomodado. É claro que é gostoso a gente comer um macarrão da mama, não é? Não é verdade que a gente gosta do carinho do papai e da mamãe, mas a gente precisa, como pai e mãe, preparar esses filhos para que esse corte do umbilical aconteça, ou no sentido do casamento, como eu citei, ou numa possibilidade de você fazer um intercâmbio internacional, ou até mesmo dentro do nosso país, e você, então, vai ter as suas próprias experiências. Então, Lucas, Mateus e Tiago, o que aconteceu com os meus 3 filhos? Eu e a Leila, nós ensinamos eles, a partir da adolescência, a passar roupa, lavar louça, fazer a faxina na casa, e os 3 sabem fazer comida. E não é só fritar o ovo, não. Eles fazem um bom arroz que não fica com papa. Aí eles questionavam, mas por quê? Primeiro ponto, esse serviço não é exclusivo das mulheres. O serviço doméstico pode ser compartilhado entre o casal. E vocês precisam aprender essas habilidades aqui, que vocês têm tudo de mão beijada, porque quando vocês forem para fora de casa, vocês estão preparados para o enfrentamento de uma vida social, sozinho ou a 2. Bom, é isso aí. Os pais estão preparados para esses cortes, Georgia? O pastor falou que 1 ano sem ver o filho depois. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, ó. É um desafio. O que a gente vê normalmente é o contrário. No segundo dia já tá lá. Ô, filho, e aí, tudo bem? Fazendo de alguma coisa, faz o puxadinho pra morar no quintal. Né? Se a gente fala assim, esse padrão que a gente tá vindo numa nova sociedade. Exatamente. Incluindo até, se a gente pegar a geração dos nossos pais, quando que o homem era ensinado a ajudar a mulher, gente? Sim. A fazer comida, a dividir essas tarefas. Então, a gente vem de uma sociedade até machista e que hoje nós estamos criando uma nova sociedade, certamente com ônus e com bônus em vários pontos, enfim, se a gente for trazer aqui. Mas quando a gente fala assim, em aspectos psicológicos, na questão até do nosso cérebro, o que o nosso cérebro quer? São 3 coisas praticamente. É prazer imediato, é ficar na zona de conforto e guardar energia.
E isso até ali, não porque é ruim, mas é porque é uma forma de proteger ali a vida. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que, assim, eu não posso ficar dependendo de validação de emoções, dos meus sentimentos, porque a mente, ela tem toda essa proteção. Por quê? Eu não quero sofrer, eu não quero ter decepção, eu não quero me frustrar. Por isso que tem esse exercício de aprender a lidar com as emoções, só que é o conhecimento que transforma. Então, eu trabalho muito isso na terapia com todos os meus pacientes, porque é o conhecimento que transforma e vai trazendo para a gente essa autonomia. Como pessoa, como pais, como mães, como líderes, enfim. Isso se expande para todas as áreas da nossa vida. Porque o posicionamento que eu preciso ter, ele não pode simplesmente só depender de motivação. Aí que entra o quê? A maturidade, porque vem da disciplina. Muito do que a gente faz hoje na vida dos nossos filhos, o não que a gente diz, o posicionamento que a gente tem diante de determinados comportamentos, a gente vai colher lá na frente. Só que tem muito essa questão do imediatismo, não reage assim, eu faço e não responde, não é da forma que eu quero. Por quê? Tem essa fase de desenvolvimento, só que assim, a gente está plantando na vida deles, para colher lá na frente. Tem coisas que vão fazer sentido para eles em 5 anos, em 10 anos, na vida adulta. Então, ter paciência com esse processo, só que o olhar é retomar sobre si, qual é o meu papel dentro disso, o que eu preciso fazer. E quando crescer ali, agora sim, agora ele tem aí, depois de 1 ano e 2 meses, né, pastor? Agora ele vai fazer as escolhas, né? Agora tem a vida de casado. Exatamente. Pode ajudar a esposa, ele foi ensinado. Agora, se ele não quiser, a responsabilidade se torna dele. Jorge, também, às vezes eu observo uma questão que parece que o próprio pai não quer isso. Porque o pessoal às vezes comenta, né, que cria-se os filhos para o mundo, né? Mas parece que o pai... meu filhinho querido, não, vem cá, meu filhinho, depois de adulto. O pai, e no caso da mãe, os pais, né, que eles não precisam ter uma vida também disso, criar, ensinou, educou. Poxa, agora você vai voar, seus pais estão sempre aqui, mas nós vamos viver nossa vida. Eu imagino uma expectativa do pastor Hélio também nesse sentido, de que os próximos filhos casem também e que ele volte a ter um tempo com a esposa diferente, sem os filhos ali. Mas parece que os pais também não querem isso, assim, né? É melhor ter os filhos aqui, porque senão... E acabam se anulando, Zeca. É isso. Isso, assim, eu trabalho muito com mulheres, enfim, em ministérios, em trabalhos, nas atividades que tem. Por quê? Individualidade é diferente de ser individualista, de ser egoísta, de pensar somente em si. Mas a gente precisa preservar. E quando a gente fala de casal, a gente precisa construir a nossa identidade como casal, como família. Quando a gente tem filhos pequenos, muda toda a rotina. Aí que entra a maturidade. Como que a gente vai criar? Porque a mãe, vamos lembrar, o papel da mãe é proteção, carinho, afeto. O pai vai estar ali. A gente cresceu vendo os pais trabalhando. E qual que é a primeira referência? É a mãe. Então, a tendência é o quê? A mãe se tornar muito mais super protetora, o pai trabalhando, enfim, com todas as atividades, chega à noite, enfim, tem toda aquela rotina. Só que hoje a gente está numa nova sociedade onde as mães trabalham também. Tem uma rotina super corrida, então o pai trabalha, a mãe trabalha, quem vai cuidar? Nem todo mundo tem uma rede de apoio, quem pode tem babá. Então, assim, eu falo que esse papel do afeto, do vínculo, ele é importante. E aí, quando passa um tempo, deixa eu olhar, porque assim, a gente quando mãe, você não vai ter tempo para nada. E aí anula. Só que aí tá nessa super proteção, porque é tendência da mulher. A mulher é muito mais sensível do que o homem. Então, se deixar aflorar ali todo o sentimento, enfim, vai ter essa tendência muito mais proteger, e aí esquece da vida de casal. É errado, não pode. Inclusive, trabalho com pacientes nesse sentido também. Mas eu não tenho coragem de deixar os meus filhos. Mas por que não? Qual o problema? Já são crescidos, já são criados. E a identidade do casal? Porque vai se perdendo essa essência também. Então, assim, é nesse ponto que eu falo que é não se anular. Só que para isso eu tenho que ter claro o meu posicionamento. Nesse momento eu estou sendo mãe. Qual que é a prioridade? A gente não dá conta de tudo. A gente dá conta daquilo que é prioridade. Eu preciso ser mãe, preciso da minha atenção, do momento aqui. Não, eu preciso da atenção para o meu casamento. Meu marido ali, não, agora é atenção para o meu trabalho. Então, quando a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, isso traz para a gente clareza, para a gente racionalizar sobre o momento que nós estamos e qual papel ali precisa ser prioridade. Sim, exercido na hora. Falar um pouquinho dessa questão da anulação dos pais também, pastor Hélio, porque às vezes essa cobrança para evitar decepções é tão grande que mesmo quando o filho está voando, o pai quer ir lá tomar conta, né? Então você citou o exemplo do casamento, mas de outras questões, o pai parece nunca estar preparado para deixar o filho voar e quer sempre tomar, e acaba entrando nessa dinâmica que a Jorge levantou muito bem, dessa anulação, né?
A gente precisa desmistificar um mito que a gente fala no senso comum, que o pai é o nosso herói. Não que seja errado chamar o pai de herói, mas o pai, se a gente colocar esse conceito de herói, a gente precisa ter o pé no chão, que os pais também erram. Existe sempre uma criptonita atingindo o super-homem. É verdade. Nesse sentido, será que os pais têm coragem de assumir os seus erros diante dos filhos? Porque Paulo diz, não provoquei a ira aos vossos filhos. Então, existe uma possibilidade, segundo Paulo, que os pais cometam os seus deslizes no tratamento com os filhos. E nesse deslize, essa casca de banana que ele pisou, o pai, porque foi um... Será que ele tem coragem de dizer ao filho, me perdoe porque eu errei? Isso é muito importante porque vai mostrar para o filho que esse pai, mesmo sendo seu herói, é um herói de carne e osso que erra e que precisa assumir também as suas atitudes quando ele assim o faz. Mas a questão de anular a questão do casal, que agora vai colocando os filhos como protagonistas dos lares, os pais começam a se tornar os coadjuvantes. Porque antes que nasce o primeiro filho, o casal, os cônjuges, eles estão curtindo a sua lua de mel, os primeiros anos de casamento, enquanto a criança não nasce, não é? Mas quando as crianças nascem, e lá veio um, né? Veio o Lucas, o Mateus, o Tiago, assim, tudo de carreirinha. Então, o que acontece? Se a gente não... Nós, cônjuges, se não tomarmos, queridos telespectadores, estabelecer um critério de prioridade, Deus, família. E em família, o casal. Porque sem o casal, não tem... os filhos, porque quando os filhos eles batem as asas e voam, aí tem aquela chamada síndrome do ninho vazio, porque dos 3, um já foi, então 1/3 já foi despachado, ainda tem mais 2 lá em casa. Então, mas aí eu vou esperar os 2 irem embora para curtir o namoro do casamento com a minha esposa? Então, o casal precisa ter esse equilíbrio. E uma coisa que eu vou revelar agora pela segunda vez aqui em rede nacional. Esses dias eu deixei os meus 2 filhos em casa. Estou saindo com a mãe. Para onde vocês vão? Não, a gente vai dar uma saída aqui, a gente já volta. Então eu saí com a minha esposa, levei ela para jantar fora, para namorar com ela, sem os filhos. Porque eu precisava ter esse momento com ela. Numa outra oportunidade, eu levo eles junto com ela. Mas naquele momento, ela ficou agradecida. Porque a gente relembrou do nosso tempo de noivado, de namoro, de núpcias, antes que as crianças nascessem. Então, se os pais eles não tiverem essa maturidade de curtir o seu momento, eles podem se anular e depois, quando os filhos forem embora de casa, e caso eles casem, eles vão buscar o socorro nesses filhos. E quando os seus netos nascerem, eles vão buscar o socorro nos netos. E vira um efeito bola de neve. Então, irmão Zeca, só para concluir aqui o meu raciocínio, eu penso que também a questão que você falou aqui, da questão da mãe superprotetora. Queridas telespectadoras, as irmãs que me assistem, não me julguem dizendo que eu estou condenando mães superprotetoras. Mas eu estou dizendo o seguinte... Uma mãe que é super, mega, hiper, ultra protetora de seus filhos, se ela não fizer o corte desse cordão umbilical, no casamento desse filho, dessa filha, pode acontecer o estereótipo da figura de quem? Da sogra. Então, nesse sentido, a gente precisa proteger os filhos? Claro. O filho sabe atravessar a rua? Não sabe. Vai no meu colo. Sabe andar? Vai andando, eu segurando na mão. E depois que ele cresce, ele vai junto comigo, mas eu não vou segurando na mão, mas eu vou estar do lado dele, porque qualquer coisa eu socorro ele. Até que ele tenha condições de atravessar a rua sozinho e não ser atropelado pelo carro. Essa é uma lição simples, mas você pode pegar essa lição do atravessamento de uma rua para uma carreira profissional, para uma carreira acadêmica, para uma vida cristã, em todas as áreas da nossa vida secular e também espiritual, cristã, etc. Sem dúvida. A gente tem 10 minutinhos para encerrar esse bloco. Eu quero colocar 2 comentários aqui só para reforçar a importância do tema e dessa questão da decepção.
e a gente perceber como é que isso transcende não só a mente dos pais, mas da nossa comunidade também. Olha só. Primeiro, o comentário da Jamile, lembrando que ela está respondendo a nossa enquete se o comportamento dos filhos é sempre responsabilidade do pai. Ela fala assim, ó, sim, os filhos são espelhos dos pais. O que faz a criança são os ensinamentos. Obrigado, viu, Jamile, pela participação. E a Eduarda também vai na mesma linha, ó. Ela fala, sim, Deus passou para os pais esta incumbência deles serem mentores dos seus filhos. Jorge, eu acho que esses comentários aqui eles vão ilustrar bem assim, a importância de um debate como esse, porque não só os pais, mas parece que a própria sociedade vai cobrar por isso. Então, o comportamento do filho é responsabilidade do pai. E isso traz esse peso, né? Traz essa decepção. Exatamente, é o que gera e que tudo isso gera essa decepção. O pai é super bem visto lá no condomínio, mas o filho arrebenta com tudo, bagunça inteira. A culpa é de quem? Do pai. Do pai, né? Vamos chamar a atenção de quem na reunião do condomínio? Exatamente. Do pai. Então, essa decepção vai ser latente porque a própria sociedade vai colocar esse peso, essa cobrança nos ombros. Por favor. E isso gera, assim, esse peso, Zeca, porque, assim, quando a gente fala sobre isso, tá? É importante a gente separar essas fases da vida, da fase do desenvolvimento, para entender até onde vai essa responsabilidade. Quando se torna ali na fase adulta, não que você não seja mais responsável, mas você não vai omitir ajuda, auxiliar, enfim, mas o peso já não se torna mais os pais. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, assim, de pais superprotetores, de pais que são, enfim, ali, você acaba até anulando a identidade do seu filho. Porque, assim, na superproteção, como que a criança, o jovem vai se apropriar da identidade se ele não precisa ter os seus enfrentamentos ali para fortalecer a própria estrutura emocional? Porque tudo que a gente vive são experiências. E a experiência que vai trazendo para a gente a maturidade, o equilíbrio, a regulação emocional e a forma como a gente vai lidar com os nossos conflitos. Agora, quando a gente traz isso para um âmbito ali dos pais, aí que eu falo que é importante ter esse acompanhamento psicológico para conseguir separar o que é dos pais, o que já se torna ali a especificidade e singularidade de cada filho. Porque senão o que um pai, numa situação de decepção, vai acontecer? Vai se anular. Vai carregar culpa. E aí, algumas coisas até importantes para a gente falar nessa questão da superação até da própria decepção. Porque, assim, é importante conversar, ter esse reconhecimento, enfim, conversar com uma pessoa de confiança, os próprios pais, não buscar culpado também. Porque quanto mais você tenta ali buscar o culpado, o que aquilo vai trazer? Mágoa. E aquilo vai criando raiz ali, e hoje a própria ciência já traz que, assim, as nossas dores emocionais ali causam dor física. Então, já está tudo interligado. Então, quando a gente entende desse ponto, a gente começa a ter pontos ali, com base num apoio psicológico, para, de fato, a gente superar essa decepção. Porque senão eu vou carregar essa culpa, vai atrapalhar os meus relacionamentos, vai atrapalhar a forma como eu lido com a vida, sendo pai ou sendo mãe ali, e aí se gera um bloqueio, que dificulta até o próprio relacionamento dos próprios pais e filhos. Então, lidar com a superação, a gente vai ter algumas etapas importantes, mas é necessário ter esse apoio psicológico para separar, Zeca, o que é do pai ali, até onde eu fiz, e trazer à memória ali as ações, o que foi feito, para entender que o filho agora é um ser individual. Os pais, sou adepta de que, assim, pai tem que estar sempre disposto a ajudar. Só que quando a gente tem clareza do nosso posicionamento quanto pais, com maturidade, a gente vai saber como ajudar. Se eu tiver que ficar longe, se eu tiver que me distanciar, se eu tiver que estar próximo, enfim. Essa maturidade é dos pais. Preciso que seja rápido nessa resposta aqui, porque o tempo está acabando. Quando que quebra essa dependência do filho com o pai? Nunca. Quando casa, quando o filho é independente financeiramente, pode mandar no nariz dele. Tem uma quebra disso ou não tem a quebra? A quebra ela vai se fazendo ao longo da vida. Quando criança é muito mais dependente. Adolescente já está começando a ter responsabilidade. Fase adulta já precisa se estimular a buscar emprego, ajudar. Eu tive pais, tive uma estrutura familiar assim que... Poxa, sou grata aos meus pais, assim, por toda a estrutura que eu tive. Meu pai me levou no meu primeiro emprego. Então, assim, toda essa responsabilidade, isso vai se fazendo ao longo das fases da vida. Não tem ali um momento ideal.
Mas a maturidade é dos pais, porque que tipo de pai eu sou? Só que entra o quê? A estrutura emocional de um pai. E aí que entra também? Como que aquele pai foi criado? Qual foi a estrutura? Por isso que eu falo, Zeca, o peso do cuidado emocional, da estrutura emocional, vai interferir em que tipo de pessoas nós estamos formando. Sim. Teologicamente, quando é que acontece essa quebra da responsabilidade ou não acontece, pastor Éder? Irmão Zeca, teologicamente, biblicamente, os pais, eles devem aos filhos os cuidados. Vou aqui fazer a leitura do texto de Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 21. Pais, não provoqueis os vossos filhos para que não sejam desencorajados. Então, um comportamento de um pai que não exerce a sua maturidade no exercício da paternidade e da maternidade pode desencorajar este filho para que ele possa ter o corte do cordão umbilical. E concordo com a doutora, nós não temos uma resposta estanque que é com 18 anos, não é? Ou com 16 anos, porque já é optativo fazer o voto eleitoral, ou aos 21 anos, não. Cada caso é um caso, é ao longo das fases da vida, e a estrutura familiar faz a diferença e tem um resultado significativo, um impacto significativo, uma estrutura familiar aos pais que deixam esse legado aos filhos, no sentido deles caminharem com as suas próprias pernas. Sim, boa. Vou precisar encerrar o bloco. O próximo bloco, os convidados vão ter oportunidade de considerações finais e uma aplicação para você pai, para você mãe, de como aplicar tudo isso que foi dito na sua vida, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, coloca aí para mim, por favor, o telefone da grade, código 11-3115-0819. A Academia Teológica da Graça de Deus, instituição parceira aqui do Vejam Só, um local que a gente indica para você que gosta de estudar teologia, que quer se aprofundar nos conhecimentos das Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou aí na sua vida e se preparar para o trabalho do Reino de Deus. Então procure pela grade. De novo, código 11-3115-0819. Anota. Amanhã, em horário comercial, você liga e tira suas dúvidas, tá bom? Vou deixar ainda aí as informações da HIT, o site, as redes sociais. Gosta da emissora, gosta da programação, gosta do nosso conteúdo, gosta daquilo que é tratado por aqui, dos programas jornalísticos também. E tem uma variedade de opções aqui na grade da HIT. Chega por lá que você vai conhecer tudo direitinho também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho da nossa conversa, hoje falando sobre como os pais devem lidar com a decepção causada pelos comportamentos dos filhos, né? Como é que isso funciona. Foi um papo super bacana aí no primeiro bloco, com muito conhecimento, muitas questões práticas, assim, análise de caso, né? Que eu acho que, de alguma forma, podem contribuir também para o avanço e para a sua reflexão. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Éder William e também a doutora Georgia Souza, psicóloga clínica, nos ajudando nessas questões. Na sequência, que já vou devolver a palavra aos meus convidados, eles vão fazer para você, além das considerações finais, uma aplicação. O que você precisa fazer com todo esse assunto que nós tratamos aí, como é que você tem que aplicar isso na sua caminhada. Fica ligadinho aí, tá bom? Antes disso, vamos dar aquela moral para quem nos assiste, nos acompanha e participa aqui do Vejam Só. Todo mundo que aparecer aqui concorre a um presente do programa, tá bom? Como que você manda as fotos? Você pode acessar o nosso perfil no Facebook ou lá no Instagram, tá bom? É só você procurar por Programa Vejam Só e você nos localiza. Aliás, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Só você procurar Programa Vejam Só, você nos localiza, tá bom? Vai lá direto nas mensagens e por lá você encaminha a sua foto. Pode fazer uma selfie acompanhando o programa, assim, não precisa de muita produção não, meu irmão.
Aproveita que você já está assistindo, faz a selfie, mano. Pode ser na vertical, na horizontal, não tem problema. Faz a foto e encaminha. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Aí nós vamos separar, vamos colocar aqui no programa, vamos mostrar você e aí todo mundo que aparecer, né, vai concorrer a um presente do programa, tá bom? Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas vem lá de Natal, Rio Grande do Norte. E quem aparece aí é o Erli Moura. Obrigado, Erli, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o programa. Fez exatamente o que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou. Grande abraço a toda a galera de Natal, Rio Grande do Norte, terra belíssima. Obrigado, Erli, meu irmão. Deus abençoe. A próxima foto, para variar, vem lá da Bahia, de Feira de Santana, terra boa. Michel Santos é o nosso telespectador, acompanhando o Vejam Só. O povo baiano gosta demais do Vejam Só e não só gosta, participa, manda foto. Você que está nos assistindo, mande a sua foto também. Michel, obrigado, viu, meu irmão, por acompanhar o Vejam Só. Tá aí o Michel. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a toda a cidade de Feira de Santana e toda a Bahia também, terra maravilhosa. Encerramos as fotos lá no estado do Paraná. Opa! Olha lá. Olha lá. Você trouxe essa foto contigo, né? É que é de Londrina, né? Então não é contigo, então. Londrina, né? É o norte do Paraná. Ah, então pronto. Olha lá. Não foi o pastor Éder que trouxe a foto da Antônia Negri, que aparece aí, nossa telespectadora lá, acompanhando o Vejam Só. Ô, dona Antônia, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, obrigado pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida. Todo o estado do Paraná, que também participa bastante. Agora nós vamos começar a receber foto lá do pessoal da Fazenda de Rio Grande também. Vou falar para eles mandarem um sim. Manda as fotos lá também pra gente, que a gente quer mostrar aqui. E todo mundo que mandar vai concorrer a um presente, é um carinho do Vejam Só, que nós vamos mandar aí pra você também, tá bom? Então manda a sua foto, todo mundo que aparecer e participar aqui vai concorrer a um presente também, tá bom? Meus irmãos, infelizmente o tempo desse bloco é mais curtinho. Ah, desculpa. Pode colocar aí de novo, acabei cortando, né? Que é a caneca que nós vamos mandar aí pra você, tá aí, ó, tá bom? Essa belíssima caneca nós vamos mandar aí na sua casa, tá? O pessoal foi mostrar, eu acabei cortando aqui, tá bom? Mas nós vamos mandar aí pra você, tá certo? Manda a foto que você vai concorrer a ela também. 3 minutinhos pra gente encerrar, tá bom? Jorge, eu vou começar esse bloco com você, então. Considerações finais, algumas observações, mas principalmente uma aplicação aí para o nosso telespectador, por favor. Zeca, pensando assim nesse contexto, em todo esse relacionamento, de tudo isso que nós falamos aqui sobre pais e filhos, como lidar com decepção, pensar que assim, pais saudáveis criam crianças fortes. Só que para isso é necessário a gente buscar esse autoconhecimento sobre o nosso posicionamento quanto pais, buscar gerenciar as nossas emoções para que de fato a gente possa transmitir isso para os nossos filhos de uma forma saudável e sabendo lá na frente separar o que é nós daquilo que é dos nossos filhos. E o autoconhecimento eu falo que é importante, eu como psicóloga, né, amo, enfim, comportamento, mente humana, mas o autoconhecimento é o que transforma e traz essa leveza para a nossa vida. E é importantíssimo a gente cuidar disso, porque de fato é um aprendizado, né, Jorge? Com certeza. Alguns até têm um desenvolvimento mais rápido, mas é um aprendizado. Mas assim, muda a nossa forma de se relacionar com a vida, né? A gente separa o que é nosso do que é do outro. Sem dúvida, é muito importante. Obrigado pelo carinho de novo, eu que agradeço. por atender o nosso convite. Os contatos da Jorge estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá que tá tudo separadinho para você. Muito obrigado, minha irmã, pelo carinho e de fato, espero que essa contribuição te ajude a pensar sobre o assunto e se você realmente precisar de ajuda, tenho certeza que a Jorge está à disposição, mas não só ela, outros psicólogos aí, cristãos que podem te ajudar também nessa caminhada, tá bom? É uma ferramenta do agir multidisciplinar do Espírito Santo, tá bom? Pastor Éder, 3 minutinhos para o irmão também, por favor. A minha gratidão a Deus por estar aqui e louvar a Deus pela sua vida e parabenizar pela condução da moderação aqui, juntamente pelas ricas contribuições da doutora e também louvar a Deus por cada telespectador. Bem, as aplicações são bíblicas. Lucas 15, versículo 20. Ele, levantando-se, foi para seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Bem, o filho pródigo decepcionou o pai, mas quando ele retorna, o pai não deu as costas. Me dirijo agora aos pais e às mães que estão sintonizados conosco.
Beije seus filhos. Traduza o amor com atitudes. Abrace. Faça aquilo que está no seu alcance, dentro das possibilidades e, principalmente, busque ajuda de Deus, do seu pastor. E se o seu pastor ele não tiver uma formação em psicologia, além do seu pastor, procure um psicólogo cristão, uma psicóloga cristã. Se o problema da decepção causada pelo teu filho for de um grau complexo que você não consiga a resolução desse problema, busque ajuda em Deus, busque ajuda do seu pastor, mas busque também de um profissional cristão que tem o seu registro reconhecido pelo Conselho Regional de Psicologia, porque nós sozinhos não chegamos em lugar nenhum, mas se unirmos as nossas forças com Deus, com o nosso pastor e com esse profissional cristão que estudou e se preparou para isso, certamente as decepções serão minimizadas e a relação entre pais e filhos será mais coesa, mais harmônica e teremos um lar mais feliz. Amém. Que benção, que seja uma palavra de conforto, de apoio aí, que possa te sacudir. Paulo vai falar isso aos Gálatas, né? Que aqueles que estão em dificuldade devem encontrar apoio dentro da igreja. Exatamente. Um levando o fardo do outro, Isso. Suportando, corrigindo, admoestando, tudo Exato. em amor, em mansidão, com bondade, longanimidade, que o fruto do Espírito vai regendo essas atitudes também. Pastor Éder, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Amém. Deus abençoe. Os contatos do irmão também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá. Tá bom? Vamos colocar o resultado aí da enquete para a gente encerrar? O comportamento dos filhos é sempre responsabilidade dos pais? 49% respondendo que sim, é responsabilidade dos pais. 51% respondendo que não. Temos aí um empate técnico, né, na nossa enquete aí, mas o que mostra realmente é essa cobrança, não só do indivíduo, do pai, mas também da comunidade que o cerca no comportamento dos seus filhos também. Espero que nossa conversa que contribua para sua reflexão nesse sentido, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Encerramos a edição de hoje, mas se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha. Um forte abraço e até lá!